Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Garcia e hoje eu vim aqui conversar com você a respeito de um assunto pertinente ao treinamento. Pois bem, eu preciso que vocês compreendam quem eu sou e como é que eu cheguei até aqui, para que vocês entendam tudo que nós vamos abordar nesse vídeo aqui, tá? Bom, eu sou graduado em Educação Física, eu tenho especialidade em Fisiologia do Exercício, ou seja, eu fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Eu também fiz muitos cursos de extensão, que é aqueles cursos que você faz por fora da faculdade para aprender sobre temas específicos. E também você tem suas horas de estudo adicional, que elas não estão validadas por ninguém. Eu estudo todos os dias sobre os temas pertinentes ao treinamento. E assim, esse vídeo é para explicar para você essa questão de treinar pesado. Eu preciso que vocês compreendam essas definições de termos, tá bom? Vamos lá. O que o seu músculo faz? O seu músculo, ele produz força, tá? Ele se contrai e ele produz força. O que é uma força? É uma influência. Então assim, eu tenho, sei lá, esse controle aqui. Então, se eu aplicar uma força nele na horizontal, numa certa direção, eu estou exercendo uma influência nele, tá? Essa força, o que é uma propriedade física da força? É alterar a inércia de um objeto com massa. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse controle, ele tem uma massa, ele é feito de matéria, e inércia é essa resistência que esse controle exerce contra a minha força. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma força para cá, esse controle tem uma massa, tem um peso, ele vai resistir, tem o atrito da mesa. Então, assim, força é uma influência que está tentando alterar a inércia dessa matéria, tá? Então, quando você produz força, você tem essa massa aqui, vamos chamar de peso, você tem os halteres, os pesos. Quando você faz força, você desloca, então você produz uma aceleração, tá? Então, o produto da massa vezes a aceleração é o que nós chamamos de força, tá? Essa força é medida em newtons e não em quilos. Pois bem, dando continuidade, a ideia é a seguinte: agora você não produz só força, você aplica essa força por uma determinada distância. Então, por exemplo abstrato, eu vou fazer um exercício de puxada, então eu exerci uma força e eu desloquei aquelas plaquinhas por uma determinada distância. Então, assim, o produto da força que eu fiz, aquela massa que eu acelerei e essa distância que eu trafeguei, me dá uma informação que nós chamamos de trabalho. Esse trabalho é medido em joules. Mas observe você que em nenhum momento eu te informei quanto tempo eu demorei para mover essas plaquinhas. Eu posso ter feito uma força para mover essas plaquinhas através de 1 metro em 1 hora ou em 1 segundo, tá? Então, eu produzi trabalho, mas em tempos diferentes. Existe uma outra medida que nós chamamos de potência. O que é a potência? É a quantidade de trabalho realizada por unidade de tempo. Ou seja, é a força vezes a distância dividida pelo tempo ou força vezes velocidade. Então, eu posso produzir um trabalho mecânico em 1 hora ou em 1 segundo. Se a gente for calcular tudo isso, a gente vai ver que o trabalho de 1 segundo, esse tempo de 1 segundo, ele produziu mais potência, o trabalho foi feito mais rapidamente, Quando a gente vai verificar na literatura da educação física o que significa o termo intensidade, nós vamos verificar que intensidade é a mesma definição de trabalho, de potência, perdão, é a quantidade de trabalho realizado por unidade de tempo. E daí, quando você vai ver na literatura, você só consegue mudar a intensidade ou a potência de 2 jeitos. Ou você altera a massa, então eu vou colocar mais peso na barra. Se eu colocar mais peso na barra, lembra lá que força é igual a massa vezes aceleração? Se eu colocar mais massa, a aceleração pode ser a mesma ou diminuir, mas eu vou ter uma produção de força maior. Se eu diminuir o peso ou aumentar a aceleração, quanto rápido eu desloco essa massa, eu também vou aumentar a força. E quando você vai jogando essas equações uma em cima da outra, força igual a massa vezes aceleração, trabalho é igual a força vezes distância,
potência em watts é igual a força vezes distância dividido pelo tempo, você vai ver que só tem dois jeitos de você alterar a intensidade do exercício, ou a potência. Ou é mexendo no peso, na massa que você põe no aparelho, vamos chamar de peso, ou na aceleração. Em termos práticos, ou você faz mais pesado ou você faz mais rápido. Se você fizer mais pesado, você vai estar gerando mais força, vai estar gerando mais trabalho, vai estar gerando mais potência, mais intensidade. Se você fizer mais rápido, vai estar gerando força, vai estar gerando mais potência, mais trabalho e mais potência. Pois bem, quando você vai ver na literatura da educação física, você concorda comigo que assim, treino de força é diferente de um treino de resistência na esteira, por exemplo, corrida. Então, quando você vai fazer o esforço na musculação, nós classificamos isso em termos de percentual do máximo. Qual que é a sua força máxima? É a máxima capacidade que você tem de contrair seu músculo, exercer força em um padrão específico de movimento, né? E suponhamos que esse meu movimento aqui nessa puxada que eu dei o exemplo for 100 kg. Então 100 kg é a máxima força que eu consigo fazer, isso aí é considerado meu 100%, e eu só consigo fazer uma repetição. Então essa é a minha intensidade máxima, é o máximo de peso que eu consigo levantar. Agora, e na corrida, como é que eu faço? Aí na corrida você tem outros parâmetros. Um dos parâmetros nós chamamos de VO2 máximo, que é quanto oxigênio o organismo consegue captar, transportar e metabolizar para produzir energia. Então assim, esse VO2 máximo seria a máxima capacidade ali de velocidade que você tem ali com o seu metabolismo aeróbio. Agora também você tem um outro parâmetro que a gente chama de limiar de lactato. O que é o limiar de lactato? É um ponto onde você começa a ter a participação de um segundo metabolismo que produz a molécula lactato. Então você pode usar ele como parâmetro de intensidade, né? Mas você tem que observar que independente do parâmetro que você use, todos eles estão relacionados a ou velocidade ou produção de força, tá joia? E agora, por que eu expliquei de onde que eu vim, onde eu sou, o que fazem, o que comem, onde dormem? Porque quando eu estudei, né, quando eu estudei não, eu estudo todos os dias, mas a partir de um determinado ponto, eu percebi que na literatura, força é uma das coisas mais importantes, força e potência, né? E a resistência cardiorrespiratória também. Então você pode ter gosto por você treinar o que você quiser, natação, corrida, enfim. Eu desenvolvi o gosto por treinar força. Mas por que eu desenvolvi o gosto por treinar força? Porque eu estudei todas as adaptações de função do músculo e as adaptações morfológicas, ou seja, na forma, o peito vai crescer e tal. E quando eu estudei isso, o que eu percebi? Eu percebi que é extremamente importante. Então, com essa minha percepção de extrema importância, eu direcionei todo o meu treinamento voltado para o levantamento de peso, entende? Como você vai se adaptando, você vai ficando cada vez mais forte, seu músculo consegue produzir mais força, o seu peso, o meu peso leve é mais pesado do que... Quer dizer, o meu peso leve é o mais pesado de alguém, entende? Mas é porque eu treinei e me desenvolvi assim, né? Agora, um outro detalhe extremamente importante. Eu não sei se por parte dos profissionais é uma forma de camuflar sua fraqueza, dizendo, você é burro de carga, ou você que é fraco. Ou se é a ausência de estudo dele. Mas também tem outro ponto que desmascara essas duas opções, que é o quê? É falta de estudo mesmo, porque se ele estudasse a importância da força e de momentos do treinamento pesado, ele não ia dizer essa tamanha bobeira de que fulano está treinando pesado, é burro de carga. Não, ele ia entender que existem momentos do treinamento em que você vai treinar mais pesado, tá joia? Então esse é um dos porquês que eu treino pesado, é um dos porquês que eu treino com alta intensidade, tá joia? Eu espero ter agradado a todos vocês e num próximo vídeo eu falo sobre essas adaptações funcionais do músculo. Por que você tem que fazer um levantamento de terra pesado, agachamento pesado, supino, remada? O que vai acontecer aqui dentro que vai fazer com que você seja melhor, não do ponto de vista filosófico, assim, mas função, né? Função, saúde, porque toda essa performance adquirida, ela contribui diretamente para a saúde, tá bom? Abraço para todos vocês.